heart's beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Olha só que interessante, nós temos aqui caminhos de Loyola. Várias partes da cidade, então tem o ilustre araraquarense Inácio de Loyola Brandão, o escritor. Olha só ele jovem aqui, em cima do telhado aqui, ao fundo ali a fábrica Lupo. E aqui ele contando sobre a matriz, que agora é basílica. Olha só que linda. Tem muita história oral envolvendo a matriz agora, Basílica Menor de São Bento, aqui em Araraquara. São Bento, que é justamente o padroeiro da cidade. Ele é o padroeiro da cidade. E essa Basílica Menor, ela passou a ser Basílica Menor no início do ano passado, em 2023. O Papa Francisco transformou a matriz numa basílica menor. Olha só, logo aqui nós temos esse chafariz. Aqui é o Marco Zero de Araraquara. A história de Araraquara começa justamente neste local. Vou mostrar um pouquinho mais aqui, ó, do chafariz. Não sei se funciona ainda. Aqui tem uma placa falando da restauração do chafariz, mas ele está desligado nesse momento. Olha só, a Basílica de São Bento. Inclusive tem a festa de São Bento agora do dia 5 a 14 de julho. A fundação aqui da cidade de Araraquara, 22 de agosto de 1817, foi criada a freguesia de São Bento. E aqui neste local nós tivemos a construção de uma capela, né, de uma primeira capela dedicada a São Bento. Daí que vem toda esta devoção a São Bento aqui em Araraquara. Muito bem, o fundador aqui da cidade de Araraquara, Pedro José Neto, que veio para cá na época das Sesmarias, né? Ele era o responsável por essa região, e ele aqui, neste local aqui, ele construiu uma capela dedicada a São Bento, quando começou também a freguesia de São Bento. Então aqui é o Marco Zero da cidade. Dizem que o corpo dele, a sepultura dele está dentro da igreja, em algum local que não se sabe o local exato onde estaria o corpo do fundador aqui da cidade de Araraquara. Percebe-se aqui um certo abandono, né, com alguns monumentos, né, a questão do vandalismo também. Muito bem, Araraquara, que passou a ser distrito em 30 de outubro e 6 de outubro de 1889 deixou de ser distrito e passou a ser município, né? Passou a ser município antes, mas oficialmente em 1889. Tem uma lenda que fala aqui sobre a Basílica de São Bento. Eu acompanhei muito o processo e ela inacabada, sempre em reforma, em construção, desde que foi concebida, né? E vem desde o século XIX uma lenda que existe uma serpente que vive aqui no subterrâneo, e essa serpente, ela acorda a cada 8 anos e com o seu movimento ela acaba destruindo alguma parte aqui da igreja. Faz parte aqui da tradição oral de Araraquara esta questão da serpente. É como se fosse uma maldição em relação
a maldição, entre aspas, em relação à matriz, que agora é a Basílica de São Bento, aqui em Araraquara. Vamos conhecer então a Basílica. Vem comigo nessa. Olha só, pessoal, a medalha poderosa aqui de São Bento, o santo considerado muito poderoso pela Igreja Católica. Muitas pessoas carregam essa medalha, né? Essa cruz de São Bento como símbolo de proteção. Muito bem, pessoal, estou aqui com a Gabriela, ela trabalha aqui na Basílica Menor, Basílica de São Bento, padroeiro de Araraquara, e ela vai contar algumas curiosidades aqui, a história da igreja, foi capela, matriz e hoje é basílica. Tudo bem, pessoal? A gente é considerada hoje a única basílica da Diocese de São Carlos, tá? A gente tem o maior painel religioso da América Latina, que é o Cristo Rei, que ele foi pintado em blocos, depois foi colocado lá. Tá. A gente foi elevado à Basílica dia 15 de junho de 2023 pelo Papa Francisco, a primeira Basílica Menor de São Bento. Nós temos a nossa pia batismal, que está ali desde o começo da primeira construção da igreja. Toda a água que sai da pia batismal, ela cai no nosso obelisco, que marca o primeiro batizado da cidade de Araraquara. Deixa eu mostrar o obelisco aqui na frente, que fica aqui na praça. Na Praça Maestro José Tescar, que está velado na cripta da Basílica. Tem uma cripta aqui. Em relação ao fundador, ao início, a primeira capela... O fundador está enterrado debaixo do altar da Basílica. A primeira capela foi construída em 1816, mais ou menos. E é considerada a pedra fundamental de Araraquara, né? E aí a gente teve 5 construções até essa atual. Hoje ela é tombada como patrimônio da humanidade, porque ela virou Basílica Menor, e ela é considerada patrimônio também e faz parte do calendário cultural do estado de São Paulo. Ah, que legal. É tombada pelo Condefato. É. Ah, legal. E sobre toda essa tradição oral em relação à serpente, que dizem que existe uma serpente aqui, de onde surgiu? Conta pra gente, por favor. A gente tem 2 histórias em relação à serpente. Nós temos a história da chacina dos Britos, né? Que os irmãos Britos foram assassinados aqui ao lado da igreja. E o padre, na época, pegou, veio celebrar a missa de manhã, viu os corpos, pegou, levou para casa paroquial, que é na rua de trás aqui. Deu banho,
velou os corpos na igreja e levou para ser enterrado de carriola até os Britos. E aí tem a ideia de que se surgiu a serpente, a cabeça fica aqui na Basílica, o rabo fica lá no cemitério dos Britos, que é do outro lado da cidade. E aí tem a história também de que uma mãe veio pedindo para São Bento, porque aqui na frente da igreja, onde tem a fonte Cáguia, era um rio. E aí a mãe veio pedindo para São Bento curar o filho acabou falecendo durante a missa, ela jogou o corpo do filho no rio, e aí o filho se tornou a serpente. E aí a águia no chafariz é justamente para que se a cobra um dia desperte, quando se terminar a reforma da igreja, que a águia desperte, fure os olhos da cobra e mate a cobra para que a cobra não destrua Araraquara. Nossa, dizem que essa serpente de 8 em 8 anos, né, ela se movimenta. E aí cai um pedaço do lado da igreja. Cai um pedaço. E tem toda uma... Eu lembro, porque eu morei muito tempo aqui em Araraquara, que nunca acaba, né, Não, a construção. Se você olhar ao lado da Avenida São Paulo, lá tem um pedaço que não é nem rebocado. E falam que é por causa também da... Por causa da cobra, para não da serpente. despertar a cobra. Legal. Em relação à fundação da cidade, você estava falando, foram 2 capelas, né? Depois... Foram 2 capelas, aí se tornou matriz, aí da matriz teve 2 reformas e na quinta ela se tornou basílica. Ok, aqui é o marco zero da cidade. Essa atual basílica, ela começou a ser construída quando? Acho que por volta de 1820, 1826, mais ou menos. Não, prédio atual, estou falando. Prédio atual. Ela é de 1800. O prédio atual de 1800, então, 1980. Perdão. 1980, né? Que era a capela antes. Isso. Da entrada aqui até no altar dão 55 metros. 55 metros. Ok, muito obrigado, viu, pelas informações. E conforme vocês estavam ouvindo falar, né, sobre a questão da serpente, a maldição em relação à igreja, a Araraquara, tem muita ligação com esse marco zero aqui no final do século XIX. Onde tem esse chafariz aqui com a águia, nós tivemos um linchamento. Um linchamento dos Britos ocorreu justamente nesta praça, neste local. Mostrar aí para vocês foto do final do século XIX, uma foto aqui do Largo da Matriz, uma bela praça. Aqui em volta nós tínhamos vários casarões. E ao lado aqui nós tínhamos o casarão do coronel Antônio Joaquim de Carvalho. Lembrando que o início da República tínhamos os poderes dos coronéis. É claro que o coronel apoiava o regime republicano. Muito bem. Do outro lado aqui da praça da Matriz, justamente naquela esquina que hoje tem um banco, tínhamos aqui justamente o jornal, uma imprensa. Tínhamos o jornalista Rosendo de Souza Brito. O Rosendo de Souza Brito, ele era monarquista, então ele fazia muitas críticas à República e ao coronel Carvalho. Aqui era a sede do jornal. Um pouco mais acima, tínhamos a farmácia São Bento. Essa farmácia São Bento trabalhava o tio do Rosendo Brito, que era o Manuel de Souza Brito. Muito bem, os dois foram linchados aqui na praça central de Araraquara. O linchamento ocorreu no dia 7 de fevereiro de 1897. Inclusive o padre saiu da igreja, acabou pegando os corpos, e os corpos desses da família Britos, dos dois, né, do tio e do sobrinho, foram enterrados a 4 quilômetros daqui. Muito bem, do outro lado aqui da praça, tínhamos a cadeia aqui da cidade de Araraquara. Então, daquele lado ali, a casa do coronel. Aqui tínhamos a matriz, aqui o chafariz. Do outro lado tínhamos o jornal e também a farmácia. O jornal e a farmácia ligada. A farmácia, o tio do Rosendo trabalhava, e o jornal ligado à família Britos. Muito bem, o coronel estava cansado das críticas que eram feitas ao governo republicano, a ação truculenta, né, dos coronéis.
E ele, no início de 1897, ele observou justamente que o Rosendo estava atravessando a praça e foi até a farmácia onde o tio trabalhava. O que o coronel fez? O coronel foi atrás do Rosendo, ele foi atrás do Rosendo e começou uma briga dentro da farmácia. O Rosendo, para se defender, deu 2 tiros, um pegou no teto e outro pegou no coronel, que acabou vindo a óbito. Ele veio a óbito e os 2 foram presos, tanto o Rosendo quanto também o Manuel, o tio do Rosendo, os 2 da família Brito. Então os Britos foram presos e foram conduzidos à cadeia que ficava aqui em frente à praça. O que acontece? No dia da missa do coronel, os capangas, vários homens, eles cercaram aqui a cadeia que ficava aqui em frente, retiraram da cadeia os 2, os Britos, trouxeram aqui para a praça e nós tivemos o linchamento dos Britos. Olha só, é na mesma época da história de Canudos, essa questão de monarquistas e republicanos. Um triste momento da história aqui de Araraquara, que tem muito a ver com a história dos coronéis. Muito bem, o padre saiu lá da matriz, pegou os corpos, segundo a tradição oral aqui da cidade, e os corpos foram sepultados bem longe da vila aqui, bem longe da cidade, já era a cidade, a 4 quilômetros, onde hoje, inclusive, tem uma sala lá de promessas, que as pessoas dizem que eles são milagrosos, os Britos, e hoje é o cemitério dos Britos. Nós temos 2 cemitérios aqui na cidade, mais de 2 cemitérios, né? Tem o cemitério São Bento, que é aqui no centro, tem o cemitério dos Britos e tem, se eu não me engano, mais 2 cemitérios ou mais um cemitério. Então esse cemitério dos Britos, juntamente com a capela, que hoje tem um memorial também relacionado aos Britos, tem a ver com esse contexto do início da história aqui de Araraquara, de muita violência. E segundo a tradição oral, essa violência foi rogada uma praga que a igreja ela jamais seria terminada e Araraquara jamais iria progredir justamente por causa deste linchamento dos Britos. Muita história aqui na cidade, né? Progresso ocorreu em Araraquara, tanto é que Araraquara é o 10º município em qualidade de vida, segundo dados do Índice de Progresso Social, o IPS, né, divulgado neste ano de 2024. E Araraquara, o nome Araraquara de origem indígena, nós tínhamos os indígenas que habitavam essa localidade. Araraquara, o pessoal usa aqui como morada do sol, Aracoara, né? A morada do sol. Mas também muitos ligados aos termos indígenas dizem que o significado é toca das araras. Eu sempre chamei de morada do sol, né? Tradição morada do sol, a nossa querida Araraquara. Muito bem, como eu estou falando do local que eu passei boa parte da minha vida e ainda tem muito de mim aqui, vamos dizer assim, né? Quem sabe um dia eu volte a morar nesta bela cidade. Do outro lado aqui, já andando no centro aqui da cidade, olha só, frequentei muito, aqui era o Cine Capri. Hoje é uma igreja neopentecostal, né? Uma igreja evangélica. Não vou falar assim em respeito aos evangélicos, mas é um triste fim para o cinema, né? Assisti grandes filmes, tanto aqui no Cine Capri, quanto também no Cine Veneza, que é logo acima, e também não existe mais, e também o Cine Coral, que tínhamos aqui na cidade
de Araraquara. Caminhando aqui pelo centro da cidade, vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Muito bem, aqui é o Clube Araraquarense, não sei se ainda é o Clube Araraquarense, esse prédio histórico. Nós temos a sede de campo, né? E eu acho que não funciona mais o Clube Araraquarense. Era o Clube Araraquarense aqui. A placa está mostrando aqui como Palacete das Rosas, ok? Observo aqui em Araraquara muito vandalismo também, né? Com as placas, com as praças. Uma cidade que está bonita, qualidade de vida, mas pode ser um pouquinho melhor cuidada. Aqui é a prefeitura da cidade de Araraquara. Aqui estava o presidente Lula no dia 8 de janeiro de 2023, quando ocorreu a invasão de Brasília no ano passado, que muitos chamam de golpe, uma tentativa de golpe, né? O presidente estava aqui com o atual prefeito, Edinho. Olha só, aqui é a sede da prefeitura. Um prédio já que existe, acho que desde a década de 80, a década de 70. Não é um prédio tão novo aqui na cidade de Araraquara. Esse palacete histórico aqui funciona a Câmara Municipal de Araraquara, já há muito tempo, né, que a Câmara Municipal é neste local. Câmara Municipal. Do outro lado nós temos onde era o Cine Veneza. Muitos filmes maravilhosos, né, assisti nesse cinema, que hoje funciona as lojas Americanas. Um triste fim também para o Veneza. Olha só, nós temos aqui a Casa da Cultura, Antônio Martinez Correia. O Antônio Martinez Correia, araraquarense, irmão do Zé Celso, Zé Celso Martinez Correia. Zé Celso, que nos deixou recentemente. E ele sempre falava desse irmão araraquarense que teve um triste fim, né? Uma triste morte no Rio de Janeiro, vítima de homofobia. Ele era araraquarense, ligado à cultura também, assim como o Zé Celso, e leva o título nesta Casa de Cultura. Casa da Cultura que está fechada também hoje. Eu não sei o horário de funcionamento aqui, não tem nenhuma placa, mas provavelmente está fechado. Olha só, pessoal. Vitor Lacorte. Cadê o busto, né? Muito vandalismo também por aqui. Muito bem, essa belíssima igreja que nós temos aqui, histórica também no centro de Araraquara, é a Igreja de Santa Cruz. A capela começou a ser construída no final do século XIX, a Capela de Santa Cruz, em 1871. A capela foi demolida em 1911 e depois, na década de 1920, começou a construção desta igreja, que levou várias etapas até ficar pronta. Uma igreja muito, muito bonita. Ela está fechada, senão a gente entra lá para mostrar para vocês. Uma arquitetura que se destaca aqui no centro de Araraquara, a Igreja Santa Cruz. Muito bem, pela porta lateral dá para acessar aqui a igreja. Vou mostrar para vocês então essa bela igreja de Santa Cruz.
Muito bem, saindo da igreja aqui, colocando o boné novamente, eu tenho uma memória afetiva muito grande em relação a essa igreja que eu chamava de igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Por quê? Porque minha mãe, aqui em Araraquara, ela acompanhava a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, era transmitida pela Rádio Cultura, e a minha mãe acompanhava semanalmente essa novena que era realizada nessa igreja aqui, que para mim era a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na verdade o nome é Igreja de Santa Cruz, tanto é que tem aquela imagem de Cristo, né, crucificado no altar, um altar muito, muito bonito. Muito bem, caminhando aqui pelo centro, pelo comércio de Araraquara, aqui na Rua 2, a Rua 2, de cima é a Rua 3, que é a Rua São Bento, esta é a Rua 9 de Julho. As ruas aqui tem numerações também, Rua 1, Rua 2, 3, 4, a Rua 5, que é a Voluntários da Pátria, que vocês acompanharam no início deste vídeo, mostrando aqui o comércio. Pelo menos essa parte aqui tá bonita, né? As calçadas estão limpas. Realmente eu gostei aqui. A Rua 2 tá legalzinha, tá bem cuidada a Rua 2, né? Vamos dizer assim. Uma variedade grande de comércio aqui no centro. Olha só. Araraquara, que é considerada como a terra da cultura e a terra também dos negócios, né? Então um local muito ligado à parte comercial também aqui a cidade de Araraquara. Falando um pouquinho mais aqui da cidade, eu falei para vocês que a cidade ela é considerada a 10ª cidade em qualidade de vida no Brasil. Olha só, são dados do IPS, Índice de Progresso Social. Araraquara fica a cerca de 270 quilômetros, 275 quilômetros da capital paulista. Segundo o censo de 2022, a cidade de Araraquara tem 242.228 habitantes. O Liquida Montreal está imperdível. São produtos selecionados de moda masculina, feminina e infantil com descontos de até 50%. Eu disse até 50%. Aqui ainda tem esse tipo de propaganda volante na rua, né? Com áudio, etc. Olha só que interessante, mostrando aqui para vocês o Shopping Lupo. Aqui antigamente era a fábrica da Lupo, das meias Lupo, cuecas Lupo. Importante fábrica aqui de Araraquara. Hoje tem um polo, né, separado, quer dizer, fora aqui do centro da cidade, mas aqui funcionou a fábrica da Lupo e também do outro lado a Rádio Cultura, Cultura M e a Cultura FM também. A Rádio Morada do Sol também foi uma rádio muito importante aqui na cidade, acho que é ainda, Morada M, Morada FM. Se eu não me engano, hoje é o único proprietário, né? Porque na época tinha uma rivalidade entre Morada do Sol e Cultura. E quem ganhava com isso? Nós, ouvintes, né? Grandes locutores, grandes momentos do rádio aqui na cidade de Araraquara, né? Eu lembro de grandes programas, né? Tinha um locutor chamado Antônio Carlos,
Eu tenho uma triste lembrança desse Antônio Carlos, porque eu sempre tive vontade de trabalhar em rádio. Um dia eu fui até a Rádio Cultura, fui humilhado por esse locutor que eu tanto admirava, mas aí fiquei com o ranço dele, né? Mas grandes locutores passaram aqui pela cidade de Araraquara. Então, mostrando aqui o outro lado do shopping, eu falei para vocês que hoje é o Shopping Lupo, foi a fábrica Lupo, e aqui era o prédio da Rádio Cultura, Cultura M, Cultura FM, tinha um pequeno auditório, enfim. Eu com 16 anos vim aqui, né, pedi um trabalho, um estágio, eu fui muito humilhado por esse locutor que eu admirava tanto, o Antônio Carlos. Ele era o diretor artístico na época. Sorte que eu não desisti, né? Depois trabalhei em várias rádios pelo interior do estado de São Paulo. Sorte que eu não fui por essa falta de delicadeza, né? Desse olhar que deveria ser mais carinhoso. Aqui está sendo tipo uma terapia também para mim, né? Para você que está acompanhando aí. Em Araraquara nós temos também outro shopping, que é o Shopping Jaraguá, que é um shopping muito maior, que fica na saída da cidade, quase na rodovia Washington Luiz. Este é o Gigantão, Ginásio Castelo Branco. Outro ponto muito importante aqui na cidade de Araraquara, grandes shows na década de 80, 90, grandes eventos esportivos até os dias atuais também. Esse ginásio municipal de esportes Castelo Branco. Vamos ver se dá para mostrar um pouquinho aqui. Um ginásio muito, muito bonito. Mostrando um pouco para vocês aqui do Gigantão. Ginásio Municipal Castelo Branco, que foi inaugurado em 1969. Muita história aqui em Araraquara ligada a esse ginásio, né? Década de 70, 80, 90, até os dias atuais. Um pouquinho mais aí da arquitetura do Gigantão. E aqui ao lado a arena da Fonte Luminosa, da gloriosa Ferroviária. Muitas e muitas histórias ligadas ao futebol aqui em Araraquara, a Ferroviária, enfim, grandes jogos foram realizados neste estádio de futebol pertencente à Ferroviária. A Fonte Luminosa, hoje Arena Fonte Luminosa. Muito bem, aqui é a entrada da Arena da Fonte, aqui em Araraquara, da Fonte Luminosa. Olha só, o busto é homenagem ao grande nome da AF, da Ferroviária, da locomotiva, Olivério Bazzani Filho, que fez história no futebol araraquarense. A arena está passando por alguns reparos e vamos visitar o Museu do Futebol que tem aqui, que conta um pouco da história da Associação Ferroviária de Esportes. Muito bem, o Museu do Futebol e Esportes Araraquara. Vamos conhecer aqui um pouquinho o passado inspirando o futuro da gloriosa Ferroviária. Olha aqui as equipes. São vários times, né? Vários campeonatos. Olha só, a Gazeta Esportiva, é o Marcão? É o Marcão. É o Marcão, eu lembro do Marcão, assisti muitos jogos do Marcão aqui na década de 80, aqui na Fonte Luminosa. Dividindo a bola com ele até o Fogueira. Legal. Qual o seu nome? Milton. Newton, boa tarde, antes de mais nada, né? Entrei aqui e nem falei boa tarde para o Newton. Esse acervo aqui é aquele que estava na Vila Xavier, é isso?
Não. Não, porque tem um acervo, né, de um senhor lá na Vila Xavier, Aquele do Pascoal. do Pascoal. Que agora tem o Museu de Reminiscência aqui. Entendi. Também, que são objetos Entendi. do Pascoal. Olha só, inspiração para o Grená. Tem inspiração na locomotiva, né, Grená. Que várias e várias equipes, para quem curte futebol, vale a pena uma visita, olhar com calma. Esse é o glorioso time? Não, esse é o Dorival Júnior. Cadê o Lorival Júnior? Verdade. Ele é de Araraquara. Ele é de Araraquara. E aquela equipe que participou da Copa de Ouro, É de 83. 83, a gloriosa Ferrinha. Esse daqui? Acho que é, né? Aqui, ó, tô reconhecendo, ó. Justamente o Marcão. Douglas Onça tá aqui também. Nossa, Sidney. A Abelha. Abelha. Nossa, timaço. Mostrando um pouquinho mais aqui para vocês as camisas da Ferroviária. Olha só, tricampeã do interior 1969, juntamente com o troféu, com a taça. Camisas históricas. Olha só, várias taças aqui, grandes títulos. Qual que é a da Copa de Prata? Você sabe? Ela não estava aqui. Não está aqui, né? Da Copa de Prata, que foi em 1982, né? Depois disputou a Copa de Ouro em 1983. Atualmente a Ferroviária está No Paulista na A2 e no Brasileiro na C. no Paulista na A2 e no Brasileiro na AC, né? Isso? Ela está disputando a Série C do A Brasileiro. Série C do Brasileiro. Muito bem, aqui ó, mais troféus da Gloriosa. Esse é o lado feminino do Ferroviário. Esse daqui também? Futebol feminino, não o banner. Não, o mas banner não é, né? Eu tô falando as Todas taças as taças aqui são do feminino. feminino que tem feito história no futebol, né? A equipe feminina de Araraquara. Aqui é a Boca do Lixo? Não, Parece, né? Não, apesar que não tinha. esse não é aqui. Não é aqui, né? Porque a Boca do Lixo não tinha essa parte de cima. Eu ficava muito na Boca do Lixo ali. Ali o bicho pegava. O Bazzani, o maior ídolo de todos os tempos da Ferroviária, que tem um busto ali na frente. Olha só que legal. Aqui alguns radialistas, alguns repórteres. Aí a ideia está mostrando o Bazzani, né? Esse painel Sim. aqui é homenageando. É porque eu trabalhei em rádio aqui também, né? Sim. O Wagner Bellini, eu estava pensando que era o Wagner Bellini, aquele ali. Tá na parte de trás. Na parte de trás, tá. Olha só, mais times, né? Praticamente todos os times da Ferroviária, todos os campeonatos. Uma prova de ciclismo. Aqui a Ferroviária não era só futebol, né? Na década de 50, 60 e 70, principalmente 60 e 70, a Ferroviária, além do futebol, ela tinha equipe de atletismo masculino, o ciclismo feminino e masculino, natação, bote. Certo. Então, uma equipe de ciclismo aqui feminino, também apoiado pela Ferroviária. Olha só, isso aqui deve ser o quê? Uma abertura dos jogos abertos, regionais. Já acompanhei algumas aberturas aqui de jogos regionais e também jogos abertos que eram realizados aqui ou no Gigantão também, né? Várias aberturas tivemos lá. Olha só que legal. Uma mostra aqui para vocês do Museu do Futebol
aqui na Arena Fonte Luminosa, Arena da Fonte, da nossa gloriosa ferroviária. O horário de funcionamento aqui? Das 9 às 17 de segunda a sexta. Das 9 às 17, de segunda a sexta, entrada gratuita. Fica a dica para você que está acompanhando esse vídeo sobre Araraquara, ok? Liberar aqui para eu mostrar um pouquinho aqui da Arena da Fonte, só para vocês conhecerem como está hoje esse estádio de futebol fantástico aqui da Ferroviária. Olha só que linda a arena. Realmente uma bela arena, grandes jogos, muita história aqui nesse gramado da Fonte Luminosa. Encerrando o nosso passeio aqui pela cidade de Araraquara, 10ª em qualidade de vida, segundo o IPS, Índice de Progresso Social, uma cidade muito agradável, né? Eu sou suspeito em falar sobre essa cidade, mas também que tem os seus problemas como qualquer cidade brasileira. Ok? Encerrando aqui na Alameda, no Boulevard dos Oitis, na Rua Voluntários da Pátria, Rua 5. Abraços fraternos, até o nosso próximo encontro em outra cidade, Brasil afora. Ou mundo afora, quem sabe, né? Abraços.